Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quando uma pessoa ela é soberba, ela fala mal até daquilo que ela quer, daquilo que ela faz, e ela não tem a visão, ela não é convencida da razão do que ela vive. Então Deus explica que quando uma pessoa ela é errada de espírito, ela vai vir a ter entendimento, mas os murmuradores aprenderão doutrinas. Ele fica se moldando por fora. Ele fica buscando a razão por fora do que ele vive. E ele já vive alimentando as iniquidades. E aí ele não consegue pegar a visão. Ele não conhece sobre a inveja, sobre a soberba, sobre a mentira. E aí o que cresce nessa pessoa é apenas o medo. É isso que Deus explica. Então, qual é a maior característica de pessoas que são soberbas? Como é a visão do soberbo? Para você entender que toda pessoa, ela vive o que fala. Ela só não sabe o que vive. E Deus faz exatamente ele viver o que ele fala. Para ele ter a visão que o mundo espiritual é real. Ele só não sabe é a razão do espírito dele. Então, ele apenas alimenta as próprias iniquidades, porque ele desconhece do emocional, do sentimental e até do espiritual. Até do sentimento, ele ignora, ele não sabe o que significa um espírito dentro de um corpo. Então Deus explica que raramente essas pessoas conseguem ser avivadas. Uma pessoa que ela não quer se ver como errada. Então ela está o tempo todo jogando a culpa em você, se vitimizando e ajustando os seus próprios sentimentos. Porque ele fala pela razão dele, pelo sentimento dele. E é por isso que esse tipo de pessoa ela vai ficando cada vez mais murmurenta. Porque Deus explica que ele vai exercer a função do que é Deus. Que é dar aquilo que a pessoa quer. Quer dizer, a pessoa que ela não sabe a razão do que fala, ela não sabe nem o que quer. Então ela tá falando mal até daquilo que ela quer. Eu não sei se você já conheceu pessoas que elas fazem isso. Ela fala mal do emprego, mas quando ela perde o emprego, ela tá chorando. Ela fala mal das pessoas, mas depois ela tá correndo atrás daquela pessoa. Ela fala mal e depois ela tá envergonhada da própria fala. Quer dizer, ela não entende nem a razão do que fala. Ela justifica o que fala. Porque são pessoas que não buscam Deus. Então, a visão de um soberbo, eu vou dar um spoiler para que você entenda como é uma pessoa soberba por fora. Todo soberbo, ele sempre tem um chumbeta para se apoiar. Ele sempre gosta de ter alguém para ele se sentir melhor junto com aquela pessoa que para ele se comparar. Então ele está sempre se comparando, ele está sempre competindo. Então ele se dá com alguém e fala mal daquela pessoa, que ele mesmo se aproveita. E ele geralmente ele foca em alguém para tentar passar daquela pessoa, para tentar almejar uma pessoa. Então ele procura pela visão em quem ele vai se espelhar e ele procura um chumbeta para se apoiar emocionalmente. Deus explica isso. Então, geralmente, quem é soberbo, ele se torna uma pessoa tirana. E aí Deus explica que ele vai viver o que fala. Ele só não vai entender o que ele vive. E muitos dele diz que crer na palavra. Muitos são assim. Ele diz, eu sei que se eu julgar errado, eu vou viver o que eu julgo. Mas quando ele vive realmente o que ele julga, ele está jogando a culpa em outra vida, em um karma, condenando alguém, se vitimizando. Ele não é convencido da própria visão. E por qual motivo é que é assim? Porque Deus explica que é dessa forma. Em Isaías, a pessoa que ela é assim, ela se auto-sabota. Entende? Ela sabota a própria alma, o próprio sentimento. Ela não sabe a razão do que ela vive. Então Deus explica isso em Isaías 30:17, que é a promessa de livramento do que Deus explica. Porventura não se converterá o Líbano no breve momento no campo fértil. Ele mesmo, olha o que Deus está explicando, mesmo no momento que ele tem a visão, que ele está vivendo algo que ele falou, ele está justificando
Entende o que Deus está explicando? Então, porventura, não se converterá o Líbano no breve momento num campo fértil. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. Até quem é cego, ele consegue ver que ele vê o que fala. É isso que Deus está explicando aqui. Até o cego, ele consegue ver que ele vive o que fala. O que ele não crê é que ele precisa se arrepender. Então, ele vai acumulando as iniquidades. Então, os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. E os necessitados entre os homens alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada. O que é o tirano? É o soberbo. É reduzido a nada, porque ele não quer mudar. Ele não quer perder nada, entende? Então, e se consome no escarnecedor, ele se consome na carne. Ele alimenta os sentimentos ruins e se consome o escarnecedor. E todos os que se dão às iniquidades são desarregados. É arrancado os sentimentos bons dele. Porque ele já alimenta o sentimento ruim com a fala. É isso que Deus está ensinando aqui. Então, eles são desarregados. E os que fazem culpado ao homem por uma palavra. Ele culpa as pessoas da palavra do que ele vive. Olha o que Deus ensina. Então, Deus diz, os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços aos que repreendem na porta. Ele não quer nem ouvir se alguém tem algo a dizer a ele a respeito dele. Ele não quer ouvir. Então Deus diz, armam laços aos que repreendem na porta. E os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorrará a sua face. Deus explica que quanto mais a pessoa está demorando buscar o conhecimento, ele nem vergonha ele sente mais. Porque ele está justificando tudo e condenando as pessoas de tudo. Ele não quer conhecimento. Então Deus diz que, Deus diz, nem agora se descorará a sua face. Então Deus diz em Isaías 30, 24, e os arregados de espíritos virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão apenas doutrinas. Quer dizer, o que Deus está explicando a respeito disso para que você entenda? Uma pessoa que o espírito dela clama por justiça e por verdade, ela vai querer mudança. Ela vai buscar mudar. Mas aí uma pessoa que ela não vê que ela precisa mudar, ela está o tempo todo justificando as suas próprias razões. Ela vive o que fala. Ela só não sabe o que vive. E Deus faz com que ele viva o que fala. Então quem não entende a razão disso diz assim, eu não acredito nisso. Porque quer dizer que se eu falar vai acontecer? Não, ele não sabe que a razão do que ele fala é a razão do que ele já vive e o sentimento dele vai aflorando. E aí as coisas vão piorando se ele não busca o conhecimento de viver ganhando e perdendo. Ou de viver adoecendo. Quer dizer, ele não quer saber a razão, ele justifica. Ele se dá a razão de viver falando. Então toda pessoa que ela é soberba, que ela é orgulhosa e que ela é mentirosa, você vai perceber que com o decorrer do tempo ele vai piorando. Então, todo chumbeta geralmente ele tem essa descrição de arrumar uma pessoa, quando ela é soberba, arrumar uma pessoa para se agarrar emocionalmente, para tentar ter um amigo, uma pessoa para ele andar, para levar para os cantos, para se apoiar com ele. Mas ele anda com aquela pessoa, mesmo assim ele ainda fala mal daquela pessoa que ele caminha, e ele tenta almejar na mente a comparação, a competição. Então ele compete com alguém e anda com alguém simplesmente para se apoiar emocionalmente.
Então ali ele vive se comparando com aquela pessoa. Porque ali ele se sente bem em se apoiar para conversar, em se apoiar para tentar ser bom para aquela pessoa. Então a maioria das pessoas que são soberbas e que tem um chumbeta, né, que são pessoas tiranas, você observa que a maioria deles, eles têm vícios e a maioria tem um chumbeta. Mas ele não entende que ele vive o que fala, porque ele dá razão ao que vive. Então, uma época ele sente vergonha, mas no decorrer da vida dele, até a vergonha vai ficando difícil para ele viver. Por qual motivo? Porque ele vai justificando os próprios sentimentos. Então, pelo exemplo, uma pessoa ela fala mal assim, como eu já vi, né? Pessoas que julgam e diz assim: "Ah, quem dá um filho, ele não vale nada. Quem dá um filho não vale nada. Se abriu mão do próprio filho, porque não vale nada." Mas quando ele se depara com uma situação que a mulher que ele teve que dar o filho, então ele não para pensar que ele falava isso, ele já é a visão dele, a emoção dele que muda. Ele vive pela razão do que fala. Então quando a mulher dá o filho, é só um exemplo que eu estou lhe dando, para que você entenda a respeito da soberba. Então ele vai dizer: "Deu os filhos porque me ama, deu por mim." Então toda pessoa que ela é soberba, ela é assim. Ela não reflete mais nela. Ela vai dando razão ao sentimento dela. Então ela vai vivendo o que fala. E ela não tem a razão do que vive. Entende? Porque não busca. Porque não busca se arrepender. Porque não busca crer. Ele que não busca, e aí ele vai morrendo cada vez mais espiritualmente. O estágio espiritual dessa pessoa, ela vai emergindo no emocional e no sentimental, que ela mesmo não quer mais mudar, porque o sofrimento vai piorando. Por isso vai se tornando uma pessoa cada vez mais medrosa, mais frustrada, mais nervosa ou mais irada. Uma época eu vivi uma situação lá no meu passado, que a pessoa falava, depois que eu larguei a pessoa, que eu me separei da pessoa, a pessoa começou a falar mal de mim. E ele falava muito mal de mim, falava mal de mim em todo lugar, mas ele andava atrás de mim, se humilhava, e eu sabia que ele falava mal de mim, para todo mundo. E uma época eu comecei a sair com ele, o pai do meu filho, né, que eu vivi 10 anos. Comecei a sair com ele, mas não voltei, só saía. E aí quando foi um dia, uma pessoa veio desfazer de mim, dizendo que ele saía comigo, mas ele não ia voltar para morar comigo. Porque o pai dele falava que ele não ia voltar, que ele ficava comigo porque homem é homem. Aquelas coisas, de tanto que eu via o filho falar mal em todo lugar. Porque eu esnobei, porque eu não queria. Então ele defendia o sentimento porque eu não quero, porque ela não me quer, porque ela não presta. Então ele falava mal. Quando começou a se relacionar comigo novamente, ele ficou com vergonha. Então ele começou a dizer o quê? Vou ficar escondido, ninguém vai saber, ninguém vai ver, ela não me quer mesmo, vou ficando escondido. Então quando a pessoa chegou e me disse, ele tá ficando com você, mas ele não pretende voltar. Porque ele fala mal de você em todo lugar. Até o pai dele fala que ele fala mal. Então as pessoas não entendem a razão da fala. Que ela fala mal até daquilo que ela quer. Ela não entende como funcionam as iniquidades, as transgressões e nem muito menos os sentimentos, a emoção. Ela não entende a razão da fala, porque não busca. Então ela vai piorando as iniquidades. É isso que Deus está explicando ali naquela leitura. Então, quer dizer, quando eu descobri isso, eu cheguei para ele e dei um ultimato, só para desmoralizar ele, só para ele perceber o que ele estava fazendo da vida dele. E sabe qual foi a reação dele? Simplesmente, quando eu dei o ultimato, eu disse: olha, a partir de hoje, você não me procure se você não me botar dentro de uma casa. Se você não comprar os móveis e providenciar uma casa para a gente morar. Porque ficar por ficar, eu fico com outro. Não quero mais. Só para eu mostrar, né? Eu queria que as pessoas vissem que ele falava o que ele queria, mas não o que ele sentia de verdade. E aí ele ficou com vergonha e disse: procure a casa que você quiser, menos aqui.
nesse lugar, eu quero morar num lugar para ninguém se meter. Ele ficava justificando o próprio sentimento, a própria emoção, a própria razão. Porque quem não busca conhecimento, Deus explica que ele vai piorando o estágio emocional dele. E é por isso que essas pessoas que elas são murmurentas, elas são medrosas, entende? Elas estão o tempo todo dando razão à própria fala, porque ela não busca entender nada do que ela vive. Ela vive de julgamento. Então, uma época ela falou para defender o sentimento, outra época ela falou para ter vantagem, outra época ela falou para ter razão. Entende o que Deus está explicando? Mas aí o que vai acontecer com essa pessoa? Nenhum tipo de milagre vale mais para ela. Não sei se você sabe como foi, né? A libertação dos escravos. Os escravos eram para passar 40 dias no deserto, passaram 40 anos no deserto. E nenhum milagre foi suficiente, porque eles estavam com a mente no passado. Ele não tinha lembrança, ele não tinha visão de futuro, de tanto murmurar. Mesmo Deus fazendo o maná cair do céu, mesmo Deus tirando ele da escravidão, mesmo Deus providenciando tudo no deserto, eles não tinham gratidão. Olha, naquele tempo, como era difícil, imagine hoje, que as pessoas têm entretenimento. Elas não querem saber a razão do que ela vive, o sentimento do que ela vive. Ela não quer buscar conhecimento. Elas querem viver sem visão. Entende o que Deus está explicando? Então, quando a pessoa vive sem visão, a mente dela está no passado. E é por isso que, por mais que Deus tente se mostrar, com um milagre, com uma mudança, ele vai mudando por fora. Mas ele quer dar razão ao sentimento dele. Ele está o tempo todo dando razão ao sentimento dele. Então, ele é envergonhado, porque ele fala mal até daquilo que ele quer. Ele é que não entende a razão da fala. Então, não sei se você já conheceu pessoas de dizer, Deus me livre, eu querer um emprego desse. E quando surgiu uma vaga, a pessoa estava lá no emprego. Deus me livre, eu querer um homem assim. E quando o homem larga a mulher, ela está lá com o homem. Ela não entende o sentimento. Ela já fala pelo sentimento, mas ela não entende a razão do sentimento. Então, quando a pessoa tem visão assim, ela vai dizer assim, cuspir para cima. Né? Ela vai dizer, eu cuspi para cima, falei e paguei o que falei. Porque são pessoas rasas de conhecimento. Então Deus explica que quando uma pessoa ela tem o espírito negativo, que ela assim, uma espiritualidade muito pesada, as iniquidades muito aflorada, né? Pecado de geração, ela vai tentando entender a razão, então ela vai buscando, ela vai procurando mudar. Mas aquela pessoa que ela vive murmurando, que ela vive justificando tudo que acontece com ela, ela está se vitimizando e jogando a culpa para alguém. Porque ela se vê perfeita, a visão dela é que ela é perfeita os outros é que erram com ela nunca erra. Ela não é convencida da visão mais. De tanto pecado, de tanto que gosta da fala mal, de tanto dessas pessoas que vivem se alimentando a perfeição, ela se vê perfeito. Uma pessoa que murmura, ela se vê perfeita, então ela nunca vai ter visão do espiritual. Entende? Ela não vai ser convencida mais entre o bem e o mal. Ela criou o seu bem. É isso que Deus está explicando. Que eles criam o seu bem. Entende? Porque é que ele vai criando doutrinas e regras humanas, ele vai se moldando por fora, mas por dentro ele vai cada vez mais piorando, cada vez ficando mais medroso, mais indignado e mais murmurento, porque ele não sabe mais discernir entre o bem e o mal. Então ele alimentou o orgulho, as iniquidades, o pecado. Entende o que Deus está explicando? Por isso eu contei esse caso aqui para você. Quer dizer, a pessoa, mesmo ela perdendo, mesmo ela ganhando, nada faz com que ela pense, que ela diga assim, eu falei tanto, eu tô falando, então ela tá justificando a fala. Ela tá só justificando, mas ela não quer refletir, ela não quer se ver, ela não quer mudar, porque essas pessoas não querem
pedir perdão. Elas não crêem no perdão. Elas não crêem no arrependimento. Elas não crêem mais na gratidão. Por isso vai criando essa barreira dentro dessa pessoa. Entende? Vai criando essa barreira que ela não consegue mais se pôr no lugar do outro. Então ela vai fazendo o quê? Fazendo caridade. Ela vai querendo agradar a Deus de forma exterior. Porque também ela não entende a razão do que ela vive. Por isso ela está o tempo todo falando mal, murmurando. Porque ela ignorou a própria visão. Ela não quis se arrepender. Ela não quis entender. Ela não quis retroceder. Ela quis alimentar a razão da fala. O próprio sentimento. Então, toda pessoa que alimenta o sentimento, ela não vai conseguir ser liberta. Ela não vai crer na espiritualidade. Ela vai crer em doutrinas, em regras humanas, em religião. E aí ele vai perder a razão. Entende o que Deus está explicando? Que ele vai perder a razão mesmo ele tendo a visão. Quer dizer, como é que uma pessoa fala mal daquilo que ela próprio quer? Ela quer, mas ela não entende a razão da fala. E aí ela não pensa. Ela não para querer pensar. Meu Deus, eu falei, quis. Eu julguei, estou errado. Entendeu? Então ele vai piorando. Porque no mundo natural, quando você faz uma coisa sempre para uma pessoa e ela não lhe agradece, ela é ingrata, no natural você para de fazer. Imagine no espiritual. Será se Deus se agrada de pessoas que são assim? Que Deus está fazendo e a pessoa mesmo assim não quer ver? Não tem gratidão? Ela está o tempo todo justificando a razão da fala, porque ela não crê em mudança. Então ela vai mudando para pior. Essas pessoas vão mudando para pior por conta disso. Porque ele nunca quer se ver como errado. Entende? Ele nunca querendo se ver como errado, ele vai piorando o próprio sentimento. Então é por isso que a Bíblia fala que o medo é como uma punição para os desobedientes. O medo já é como uma punição para as pessoas que não querem entender a própria visão. E é por isso que ela vai ficando mais medrosa ou mais nervosa, mais irada. Porque a ira também vem do medo. A ira também vem do medo. São pessoas carregadas de fora para dentro. Que ela está tentando entender a vida dela pela visão. E aí, se a pessoa procura entender a vida pela visão, ela não vai entender a razão. Ela vai viver pela razão dela. Pelo sentimento que ela já conhece. Entende por que é que Deus está dizendo? Então eu vivi isso e foi muito real. Quer dizer, o homem falava tão mal e eu sabia que ele falava mal e se humilhava. E as pessoas diziam, ele está falando mal de você. Que não quer mais, que está indignado. Ele estava falando o sentimento dele. Ele não queria porque eu dizia que não queria. Mas ele sempre estava ali, escondido. Entende? Se humilhando, com vergonha das pessoas e vindo atrás. Eu digo, tu fica falando mal de mim atrás de mim? Quem já viu isso? E aí, quando foi um dia que eu fiquei indignada, eu digo, pronto, ou você aluga uma casa, compra uma casa, ou eu não lhe quero mais, de tanto que você fala. E não sabe o que fala. Aí agora, em vez da pessoa querer refletir, querer pensar, querer mudar, ela vai arrumar um jeito. Não, então vamos morar, mas não vamos morar aqui. Porque tá com vergonha. Aí ele fica justificando, porque eu não quero ninguém se metendo, porque vamos mudar, olha, eu quero viver uma vida nova. Aí a visão dele tá sempre querendo o melhor, mas ele não quer entender o eu pessoal dele. E é por isso que você vai entender por que é que essas pessoas são assim. Que elas falam mal e quando ela vive o que fala, ela vai justificar, ela vai criar uma nova visão, um novo sentimento. Quer dizer, eu falo uma coisa, mas quando eu vivo, eu tô dando razão. Então, essas pessoas, elas vão ficando cada vez mais descrente da palavra. Ela busca Deus, mas ela não crê que ela vive a palavra. Porque ela já alimenta a fala. Ela é murmuradora. Ela é vitimista. Porque ela não entende o que é as iniquidades. O que é
as minhas iniquidades, os meus sentimentos, aquilo que eu sinto. Então eu não quero entender por que eu sinto, por que é que eu sou assim. É nesse pensamento que a pessoa tem que ter. Meu Deus, por que eu sou assim? Por que eu tô sempre falando mal? Por que eu tô sempre me vitimizando? Ou por que eu tô sempre querendo ter razão? Mas eu vivo sempre nesses conflitos. Eles não querem pensar porque já estão acumulando. Então, no acúmulo também não consegue perdoar. Entende o que Deus explica? No acúmulo, eles vão criando doutrinas humanas. O que é errado, então? Eles vão acreditando que ele buscando o que é errado. Ah, é errado roubar? Eu não roubo. É errado mentir? Eu só minto de vez em quando. Eu minto pro meu bem. Entende? E ele não entende a razão da mentira. O que significa a mentira? A pessoa que vive pela própria razão dela, pelo sentimento dela. E aí, quando você busca esse conhecimento, é que você começa a aprender sobre o medo, sobre o vazio, sobre a carência, sobre traumas. Entende o que Deus explica? Então, se você é negligente com a sua própria alma, o que Deus pode fazer? Nenhum milagre vai submeter essa pessoa. Então, ela vai se tornar uma pessoa ditadora. Ela não quer nem ouvir mais. É o que eu li aqui para você, Deus dizendo. Ela bota limites. Ela não quer pensar mais. Olha, eu não quero nem ouvir isso que você tem para falar. Eu não quero nem ouvir. Entende? Ele vai criando uma crença e protegendo o próprio sentimento. Ele não quer expor. Ele não quer sentir, ele não quer refletir, ele não quer pensar. E por isso as iniquidades dele vai piorando. Porque ele está condenando as pessoas do que ele vive, do que ele sente, dos traumas. E aí se torna essa pessoa murmurenta, que Deus explica. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.